Boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês de que, Canário? De contratos administrativos. Lembrando que já falamos de licitações, lá na aula de licitações. Já trouxe para vocês as especificidades de 8666, já trouxe princípios. Trouxe modalidades, procedimento licitatório, dispensa, inexigibilidade, que é a contratação direta, e falo um pouquinho com vocês de contratos. Mais uma vez, segue aqui minhas redes sociais, @professor Canário aqui, você pode me adicionar, e o que eu puder te ajudar, é só mandar por ali. Show? E aí, primeira definição do que é um contrato, tá, gente? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó, comigo. Isso lá atrás, a gente já falou isso aqui, ó, fiz isso aqui contigo já. Eu, Estado, quero um objeto. Posso sair comprando? Não. Ele tem que fazer uma licitação. Essa licitação ele vai olhar e vai escolher o que chamamos de proposta mais vantajosa. Ele escolheu essa proposta mais vantajosa, ele tem que ter um dos caras para vencer. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ele pega esse cara que venceu, faz o quê, Canário? Adjudica e depois ele celebra um contrato. Essa é a ideia. Ou seja, ele iniciou numa licitação para finalizar em um contrato. Por isso que o nome da lei é Lei de Licitações e Contratos. Só isso, só por isso, que é licitações. Ou seja, eu faço uma licitação como via de regra para gerar um contrato. Onde é que eu quero chegar? Tem situações em que ele contrata diretamente. Show de bola. Já falamos da contratação direta, situação de dispensa e de inexigibilidade. Mas aqui não. Aqui ele faz essa licitação para chegar lá e celebrar este contrato. Beleza, maneiro isso aí. Mas, ó, isso aqui eu já consegui entender, Canário, que ele faz essa licitação para celebrar esse contrato. Só que aí, qual é a linha de raciocínio? A banca vai te perguntar isso aqui. Esse contrato é o quê? O que é um contrato? Sem pressão, valendo cargo. Errou, daqui a 4 anos tem outro concurso. Isso aí. Vamos lá, bobeira, tá, gente? Contrato é só um acordo de vontade. Esse contrato é igual ao contrato da administração privada aqui? Não, não. Esse é igual ao contrato das empresas privadas? Não. Isso aqui é um contrato administrativo. Só que nesse contrato é um ato chamado de bilateral. É claro que o que não tiver aqui aplica-se de forma subsidiária lá. Show de bola. Mas isso depois eu falo. Mas, ó, eu quero que você entenda isso aqui. Quando ele trabalha a ideia de contrato, é somente um acordo bilateral, um acordo de vontade. Aí ele diz, ó, contrato administrativo e todo e qualquer ajuste entre os órgãos ou entidades da administração pública e particulares. Ou seja, quando ele faz um ajuste entre os órgãos, entidades e os particulares, em que há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Isso aqui, ó, é que dá merda. Por que dá merda, galera? Porque descumpriu é a hora que o chicote começa a comer. A gente fala de penalidade lá na frente. Mas, por enquanto, qual é a linha de raciocínio que eu quero que você entenda? É que neste contrato vai ser um acordo das duas partes. Opa, se é um acordo das duas partes, olha que bonito. Uma parte assina aqui, a outra parte assina aqui. Opa, Canário, se as duas partes assinaram, eu tenho o rostinho, olha que bonito. Automaticamente eu tenho um acordo com as duas partes assinando, só pode ser chamado de ato bilateral. Como assim ato bilateral? Bilateral é quando tem as duas partes concordando. Se as duas partes concordam, só pode ser chamado de ato bilateral. Concordância das duas partes. E unilateral? Concordância de uma única parte. Ai, não entendi, minha cabeça travou. Trava não, trava não. Quando o filho faz merda dentro de casa, quebra alguma coisa, a mãe vai lá e dá o esporro. No meu estado é chamado de esporro. Porto Alegre eles chamam de mijada, bronca. Enfim, a forma que for. Onde eu quero chegar? Quando a mãe dá uma bronca no filho, o filho tem direito de falar? Não, só a mãe que fala. Então é um ato unilateral. Tá comigo até aqui? Caralho, e quando o cara nasce feliz e contente, ele faz a merda de casar. Que maneiro, quando ele vai lá e assina aquele papel, ele tem que assinar, a mulher tem que assinar? Sim, quando eu digo com o homem, a mulher, tá, gente, tanto faz. Fazem a mesma merda junto, a merda junto. As duas pessoas assinam. Quando as duas pessoas assinam, é um ato bilateral. Ou seja, concordância de duas partes. Onde eu quero chegar? Eu tô brincando, tá, gente? Esporro de mãe é ato unilateral, o casamento é ato bi. O casamento, eu estou dizendo, é um ato de assinar, não um ato de convivência. A convivência você sabe que é da mulher, mas o ato de assinar, ele é um ato bilateral. Até aqui seu coração tá batendo junto com o meu? Que maneiro, vem que vem. Então já entendi que é um acordo das duas partes, isso sim, e que gera obrigações recíprocas. As duas partes devem cumprir. Maneiro, Canário, essa parte eu já entendi tranquilão. Vamos lá mais um pouquinho então. Vamos lá, respira comigo, que a gente tem mais informação boa pra gente tacar fogo. Aí ele diz, subordina seu regime de licitações e contratos o imposto pela 8666. Quem, Canário? Além dos órgãos de administração direta, os fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mistas e demais entidades controladas direta ou diretamente pelos poderes, pela União, pelos Estados, federal e município. Toma cuidado, que eu sei que as estatais, as empresas públicas,
e sociedades, elas não subordinam mais ao regime do 8666, pois ele tem o Estatuto das Estatais. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, na disposição expressa do 8666, ainda tem essa informação, que subordina sim. Beleza? Então, por enquanto, você ainda leva bem beabá. Show? Vamos que vamos mais um pouquinho. Portanto, fica ligado. Vem mais um cadinho? Claro. Características. Formal, ou seja, as características é aquilo que o contrato tem. Formal, oneroso, comutativo, intuito, persona. Galera, a gente vai bater uma por uma? Sim, tem as definições. Formal, porque deve ser formulado por escrito nos termos previstos em lei. Galera, por que eu trabalho a ideia de que ele deve ser formulado por escrito? Mas tem exceção. Calma que a gente vai entrar na exceção agora. Mas a regra é que ele seja um contrato formal formulado por escrito. Por que é a regra? Porque a banca pode fazer a seguinte pergunta. O quê? Pode existir contrato verbal? Ah, meu Deus! Contrato, vamos lá, canários, vamos lá por enquanto. Contrato tem a sua característica de ser formal. Essa característica de ser formal, beleza? É que ele formal ele vai trazer que ele é por escrito. Show de bola. Essa é a característica do contrato. Mas, canário, pode existir contrato verbal? Fica ligado no vírgula salvo. E o vírgula salvo está aqui. Canário, pode existir o famoso contrato verbal? Como assim, canário? Contrato verbal não tem lógica? Tem sim. Por que eu falo que o contrato verbal você tem que ficar ligado? Contrato verbal, gente, é o famoso suprimento de fundo para suprir necessidades específicas. Como assim? Dá ideia, dá um exemplo, claro. Num colégio, utiliza muito isso aqui. Caneta. Utiliza no colégio? Sim. Acabou a caneta no mês de setembro. O ano acabou em setembro, ano letivo? Não. Então faz o quê, canário? Para sua prova. Para sua prova. É engraçado falar porque é complicado. Mas, enfim, para sua prova, o diretor do colégio, ele até pode ver como é que ele vai comprar aquilo lá. Legal. Mas naquele momento, o diretor do colégio, ele vai lá na sala de diretoria, para sua prova, abre uma caixinha, nessa caixinha tem um valor de R$4.000, ele pega esse valor, compra as canetas para resolver aquela situação, coloca a notinha ali dentro, depois justifica, depois repõe só o valor que foi pago de volta na caixinha e assim vai. Na prática, não tem nem a sala do diretor direito, quanto mais a caixinha. Ou seja, ilógico. Mas para sua prova aqui, eu quero que você entenda, ele pode. Ou seja, canário, ele pode pegar aquele valor. O valor antigo era o valor de R$4.000. Por quê, canário? Porque ele dizia 5% do valor do convite. Portanto, hoje não é mais esse valor. Por quê? Porque você já sabe que o valor do convite já alterou. Perfeito? Então você vai gravar o quê? Existe contrato verbal. E ele é até 5% do valor do convite. Ou seja, do valor do convite. Então pode existir um contrato verbal, sim. Mas esse contrato verbal é para quê? Para o que chamamos de suprimento de fundos. Como assim, canário? Suprimento de fundos. Essa situação é emergencial, ele tem que suprir aquela necessidade, ou seja, necessidades específicas. Dá outro exemplo, no hospital público, acabou gás, acabou o esparadrapo, e aí, canário, ele precisa comprar aquilo ali emergencialmente, ou seja, para suprir aquilo ali, para dar continuidade no serviço público, mesma coisa. O diretor vai lá na caixinha, pega um determinado valor, compra e depois justifica, beleza? Ou seja, os órgãos é assim que funciona. Exemplo de alguns órgãos, por exemplo, no TRE, eu sei porque eu tenho um aluno meu, que inclusive é do TRE, do setor de licitações, inclusive, e é aluno meu no módulo avançado, chamado módulo avançado que eu tenho do Rio de Janeiro. E esse aluno, em determinado momento, eu estava dando aula sobre este assunto, falei deste exemplo, ele abriu na hora a carteira dele, mostrou o cartãozinho que ele tem do TRE, ele é servidor do TRE, ele mostrou aqui, galera, é o cartão, no meu órgão é um cartão corporativo, eu posso fazer compra, determinado valor, depois eu tenho que justificar, por exemplo. É assim que funciona. Ah, mas o órgão que eu trabalho não tem, aí é outra coisa, para sua prova, quero que você leve isso aqui. Que é o que está na lei. Pode existir? Pode. Pode existir compra do valor de até 5% do valor do convite para suprimento de fundo. Só que tem que ficar ligado nessa observação aqui que eu vou trazer para vocês agora. Qual é a observação, canário? A observação é que ele não pode gerar o quê? Garantia. Ou seja, não gera garantia de forma alguma. Onde eu quero chegar, canário? E ele tem que ser para pronta entrega e pronto pagamento.
pronta entrega e pronto pagamento. Não entendi. É o famoso pagou, levou. Vai lá e paga, vai lá, leva aquele produto. Essa é a ideia. E não gera garantia por quê? Porque se gera garantia, eu tenho que estar formalizado para poder provar a garantia de determinada data. Onde eu quero chegar? Não vai comprar um equipamento eletrônico, por exemplo. Ele vai suprir os fundos às necessidades específicas de determinado órgão. E não necessariamente o equipamento eletrônico. Por quê? Ah, mas se eu estiver dentro daquele valor dos 5%, dane-se. Para sua prova, o que eu quero que você entenda? Ele é para pronta entrega e pronto pagamento. E que não gere garantia. Ele é para suprimento de fundos. Valor de até 5% do valor do convite. Seu coração está batendo? Beleza? De verdade? Olha para cá. Que legal. Isso é só para resolver determinada situação. Não é para ficar para o resto da vida. Beleza? Saiba disso. Ah, toda semana ele vai lá e faz um negócio desse. Não, não pode. Show? Então, para sua prova, existe contrato verbal? Sim. Como regra aqui, como característica. A característica dele é que ele é formal. E formal é que ele vai ser formulado por escrito, de acordo com os procedimentos da lei. Formal porque deve ser formulado por escrito nos termos previstos em lei. Portanto, se ele é formal, ele tem os procedimentos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.